Era uma tarde calma em St. Mary Mead. As cortinas da pequena cozinha balançavam suavemente com a brisa do verão, enquanto Miss Marple terminava seu chá com os olhos atentos, voltados para uma carta pousada sobre a mesa. O envelope, elegantemente lacrado, tinha chegado pela manhã e agora parecia mais pesado do que o papel permitia. Vinha de uma antiga conhecida, Agatha Henley, uma mulher reservada e herdeira de uma das mais tradicionais famílias da região norte do país. Miss Marple dobrou o guardanapo, ergueu a xícara pela última vez e voltou a encarar o papel. A carta trazia um convite para alguns dias em Malting Manor, a propriedade recém-herdada por Agatha após o falecimento de seu tio. Havia cordialidade nas palavras, mas também um subtexto quase implorando por ajuda. Uma frase em particular chamara a atenção de Miss Marple. Sua presença aqui seria de grande valor, principalmente nestes dias tão instáveis. Não era o tipo de frase que se colocava num convite apenas por gentileza. Era um pedido mascarado, vindo de alguém que talvez estivesse enfrentando algo além de luto ou burocracia. Miss Marple reconheceu o tom. Já o ouvira em vozes trêmulas, cartas sem assinatura, e nos sussurros de muitas confissões. Um tom que geralmente precedia problemas. Na manhã seguinte, Miss Marple embarcou no trem. Sua pequena mala descansava aos pés, e seu tricô seguia em progresso sobre o colo. A viagem foi silenciosa, exceto por um jovem casal que discutia baixinho e por um senhor de meia-idade com um jornal tremendo nas mãos. Quando chegou à estação mais próxima do vilarejo, onde ficava Malting Manor, percebeu algo incomum. Agatha não estava ali para recebê-la. No lugar dela, um motorista desconhecido, de olhar evasivo e gestos apressados, a conduziu até o carro sem muitas palavras. Miss Marple notou o nervosismo nas mãos do homem ao girar a chave e, embora não dissesse nada, seu olhar já havia registrado um primeiro detalhe a ser lembrado. Ao avistar o casarão, notou os sinais de abandono. O portão rangeu como se ninguém o abrisse há semanas. Os jardins estavam tomados pelo mato alto. A fachada da mansão, imponente como sempre, carregava agora o ar de algo esquecido. A porta foi aberta por um mordomo de expressão inexpressiva, que a conduziu até o salão principal, sem ao menos informar se Agatha estava por perto. Minutos depois, a anfitriã surgiu no topo da escada, com um sorriso apressado. Havia algo forçado naquele entusiasmo. Agatha Henley era o tipo de mulher que escondia a aflição sob elegância, mas Miss Marple percebia rachaduras em qualquer máscara. Quando finalmente se sentaram na sala de estar, Agatha dispensou formalidades. A casa tem estado estranha desde a morte do tio. Ela começou, ajustando nervosamente a alça do vestido. Há ruídos durante a noite, correntes de ar em corredores fechados, portas que se abrem sozinhas. E o que mais? Miss Marple perguntou com suavidade. Eu não me sinto sozinha. Mesmo quando estou, respondeu Agatha baixando o tom. Há algo aqui, algo que está tentando me dizer alguma coisa. Miss Marple ouviu atentamente, sem interromper. Havia vivido tempo suficiente para saber que casas antigas guardam mais do que paredes velhas e histórias de família. Guardam ressentimentos, guardam segredos. No dia seguinte, ao caminhar pelos jardins abandonados, Miss Marple percebeu rastros recentes no solo úmido, pegadas incompletas, ramos quebrados e uma trilha encoberta por folhas. Em um dos canteiros entre a era que subia os muros, seus olhos captaram algo que não pertencia àquele lugar. Uma pequena chave,
de ferro antigo, enterrada parcialmente na terra. Ela a apanhou com cuidado e a limpou com um lenço. Era leve, mas firme, com entalhes decorativos e formato singular. Parecia feita para abrir algo específico e importante. Miss Marple não mencionou a descoberta a Agatha, ao menos por enquanto. Preferia observar mais antes de fazer perguntas diretas. Ao retornar para o interior da mansão, encontrou Agatha na biblioteca, sentada em frente a uma lareira apagada. O rosto dela estava mais pálido do que na noite anterior. Recebi uma carta do advogado da família, disse, sem rodeios. Há uma cláusula no testamento que não conhecia. Uma herdeira foi mencionada. Eleanor. Nunca ouvi falar dela. Miss Marple franziu a testa, mas não demonstrou surpresa. E por que isso a assusta tanto? Agatha hesitou antes de responder. Porque o tio odiava segredos, e mesmo assim, parece que deixou um para mim. Ou talvez deixou um aviso. Miss Marple cruzou as mãos sobre o colo e olhou para a grande estante à frente. Entre os livros havia uma simetria estranha, um espaço desproporcional entre as coleções. Um detalhe sutil, mas que, para ela, revelava muito. Pode ser que essa Eleanor tenha sido apagada da história. Mas não da casa, comentou calmamente. E talvez, minha querida, seja exatamente por isso que você sente que não está sozinha. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um rangido vindo de algum cômodo do andar de cima. As duas permaneceram imóveis por um instante. Miss Marple, então, se levantou com a mesma serenidade de sempre. Acho que é hora de explorarmos Malting Manor com mais atenção. Uma casa com tantos segredos deve guardar mais do que heranças. Agatha nada respondeu. Apenas assentiu com um movimento leve de cabeça, como se soubesse que o que estavam prestes a descobrir ultrapassaria os limites da razão e, possivelmente, da própria segurança. Na manhã seguinte, a neblina ainda cobria os campos ao redor de Malting Manor. Miss Marple caminhava sozinha pelo jardim principal, observando o mato alto, a fonte seca e as janelas fechadas do segundo andar. A chave que havia encontrado permanecia guardada no bolso interno de seu casaco. Ainda não sabia onde ela se encaixava, mas estava cada vez mais certa de que não fora deixada ali por acaso. Ao retornar para dentro da casa, encontrou Agatha sentada no salão de chá, com uma expressão abatida e os olhos fixos na lareira. Na mesa ao lado repousava a carta do advogado, agora aberta e dobrada em 4 partes. Ele confirmou a cláusula. Disse Agatha sem ser questionada. Eleanor existe. Ou existiu. Meu tio registrou esse nome no testamento como beneficiária parcial da propriedade. E por que isso a preocupa tanto? Indagou Miss Marple. Porque eu não conheço nenhuma Eleanor na família. Nenhuma viva, ao menos. E essa carta fala como se fosse alguém próximo, alguém de direito, respondeu ela, apertando as mãos. É como se houvesse uma parte inteira da história que foi escondida de mim. Miss Marple sentou-se diante dela e pediu para ver novamente a carta. Leu com atenção o parágrafo onde constava que Eleanor Malting deveria ser notificada sobre os bens da propriedade antes da conclusão da partilha. Mais abaixo, dizia que existiam registros antigos em posse da família, documentos que deveriam ser examinados. Seu tio mantinha algum arquivo pessoal? Perguntou Miss Marple, devolvendo a carta. Sim, há um cômodo que ele usava como escritório, mas desde sua morte, ninguém teve coragem de mexer nas coisas dele.
Está trancado, disse Agatha, franzindo a testa. E ninguém encontrou a chave. Miss Marple recostou-se na poltrona, levou a mão ao bolso e retirou o pequeno objeto de ferro. Colocou-o sobre a mesa sem dizer uma palavra. Agatha arregalou os olhos. Onde encontrou isso? Enterrada no jardim, entre eras. À sombra da ala leste, respondeu calmamente. Pode ser coincidência, mas prefiro testar possibilidades do que ignorar pistas. Sem dizer mais nada, ambas subiram até o segundo andar e seguiram pelo corredor estreito até a porta do escritório. A fechadura antiga resistiu por alguns segundos, mas girou suavemente após um leve ajuste. O ambiente estava carregado de poeira e silêncio. As cortinas estavam fechadas e o ar parecia ter parado no tempo. O cômodo era forrado por estantes com livros encadernados, caixas de madeira e pastas organizadas. No canto, havia uma escrivaninha pesada com gavetas trancadas e papéis soltos sobre a superfície. Miss Marple caminhou calmamente até um dos armários de canto, onde percebeu que um espaço entre os livros escondia um envelope amarelado. Ao abri-lo, encontrou uma carta escrita à mão, datada de 30 anos atrás. Era assinada por Eleanor. No conteúdo, ela mencionava um acordo com o tio de Agatha, algo relacionado a um legado, algo que não poderia ser revelado à família por motivos de honra e proteção. Havia também um trecho vago sobre um compromisso selado e a necessidade de manter certas informações ocultas até que fosse seguro revelá-las. Eleanor escreveu isso, disse Miss Marple. E seu tio guardou. Mas por quê? Perguntou Agatha, aflita. O que eles tinham entre eles? Isso ainda não sabemos. Mas fica claro que houve um pacto. E onde há um pacto escondido, há consequências ocultas, afirmou Miss Marple. Enquanto vasculhavam a gaveta inferior da escrivaninha, encontraram um livro encadernado sem título. Tratava-se de um diário aparentemente escrito por Lord Maltin. Em suas páginas, ele registrava pensamentos sobre responsabilidades de sangue, heranças que ultrapassam bens materiais, e repetia várias vezes o nome Eleanor, referindo-se a ela como guardiã da linhagem. Agatha lia cada trecho com olhos perplexos. Ele acreditava que ela devia herdar o que era mais importante na família. Mas não está claro o quê. Talvez seja isso que ainda permanece escondido, comentou Miss Marple. Um tipo de legado simbólico, ou algo mais perigoso. Perto da janela, Miss Marple notou um espaço incomum na parede de madeira. Tocou com os dedos, pressionou levemente, e uma parte do painel cedeu, revelando um compartimento secreto. Dentro havia uma caixa de metal com ornamentos. Agatha cobriu a boca com a mão. Miss Marple usou a mesma chave para abri-la. Dentro da caixa estavam documentos antigos, uma fotografia de Eleanor ao lado de Lord Maltin e um mapa do terreno da propriedade com um ponto marcado em vermelho na área norte, próximo aos antigos estábulos. Também havia uma carta com instruções escritas à mão. Quando chegar a hora, siga o caminho marcado. O que está enterrado ali pertence a ela. Somente ela entenderá o valor, mas se não for possível, que ao menos a verdade venha à tona. Está tudo ligado a essa mulher, disse Agatha, agora pálida. Sim, confirmou Miss Marple, e ao que ela representava para seu tio. A questão agora é saber se ela ainda vive. E o que, exatamente, foi confiado a ela. Agatha caminhou em silêncio até o retrato antigo sobre a lareira. O rosto da mulher ao lado do velho patriarca era jovem, forte e determinado. Nada nela parecia frágil.
Miss Marple sabia que segredos de família são como poços fundos. Quanto mais se cava, mais escuro fica. Mas também sabia que certas verdades, por mais desconfortáveis, libertam. Devemos ir até os estábulos, disse Miss Marple, guardando o mapa no bolso. É lá que o próximo pedaço da história está enterrado, e se o que está descrito aqui for verdadeiro, não estamos falando apenas de herança, estamos falando de identidade. No final da tarde, Miss Marple e Agatha deixaram a casa com passos firmes em direção ao terreno norte de Maltin Manor. O vento soprava forte, balançando os galhos retorcidos das árvores, e a luz fraca do céu cobria o solo com tons acinzentados. O mapa indicava um ponto exato atrás dos antigos estábulos. Era ali que algo havia sido escondido por Lord Maltin, algo destinado a Eleanor, mas agora nas mãos erradas. Os estábulos, abandonados há anos, estavam cobertos de era. As janelas estavam quebradas e o telhado mostrava sinais de apodrecimento. Miss Marple examinou o local com atenção. Notou uma área do chão com marcas irregulares na terra, como se alguém tivesse cavado ali recentemente. Agachou-se e começou a remover os galhos e folhas acumulados. Debaixo da camada de solo úmido, encontrou uma caixa de madeira, reforçada com metal. Aqui está, disse ela, limpando a superfície com um lenço. Exatamente onde o mapa indicava. Agatha permaneceu em silêncio, tensa, observando com os braços cruzados. A caixa parecia antiga, mas resistente. Miss Marple usou a chave que já havia funcionado antes e, com um clique seco, a tampa se abriu. Dentro havia papéis lacrados, uma pequena bolsa de couro com moedas antigas e uma carta dobrada com o mesmo selo da família Maltin. Miss Marple leu em voz alta. Se alguém encontrou isso, saiba que esta não é uma herança de ouro, mas de verdade. Eleanor sabia demais. Prometeu proteger os segredos da linhagem, mas pagou o preço por isso. Se esta caixa não chegou a ela, é porque alguém impediu. Não a julgue. Ela fez o que pôde para preservar a integridade do nome Maltin. E se falhei, falhei tentando poupá-la. Agatha levou a mão à boca, visivelmente abalada. Isso quer dizer que ela foi punida por algo que o meu tio devia ter assumido? Miss Marple fechou a caixa. É o que parece. E alguém, talvez mais de um, decidiu que manter tudo enterrado era melhor do que enfrentar a vergonha. Há uma escolha moral clara aqui. Seu tio acreditava que a verdade era um fardo. Mas Eleanor acreditava que era um dever. Voltando à casa, encontraram o mordomo, Sr. Raymond, parado próximo à porta. Ele parecia agitado. Seu olhar evitava o de Miss Marple. — Algum problema, Sr. Raymond? Ela perguntou. Uma visita inesperada, respondeu. Uma jovem disse chamar Edith. Disse que é neta de Eleanor Maltin. O silêncio caiu pesado. Agatha empalideceu. Isso é impossível. Não necessariamente, disse Miss Marple, já se dirigindo à sala de estar. Lá estava Edith, sentada ereta na poltrona, vestida com simplicidade, mas com postura altiva. Ela levantou-se assim que viu as duas mulheres. Perdoem-me pela surpresa. Eu achei que precisava vir. Minha mãe, antes de morrer, me contou que o nome Maltin fazia parte do nosso passado, que havia algo aqui que me pertencia. Miss Marple a observou com atenção. E por que agora? Porque recebi uma carta anônima há 2 semanas, com instruções, com o nome do local, com o nome de Agatha, e com um bilhete dizendo: a hora chegou, descubra a verdade. Edith retirou um pedaço de papel da bolsa e entregou a Miss Marple.
A caligrafia era antiga, reconhecível, o mesmo traço das cartas deixadas por Lord Maltin. Foi ele, confirmou Miss Marple. Ele queria garantir que, se Eleanor não pudesse, alguém encontraria. Agatha permaneceu em silêncio. Depois de alguns segundos, levantou-se. Você diz ser neta de Eleanor, mas não há registros dela depois que deixou esta casa. Você tem provas? Tenho uma certidão de nascimento, disse Edith, tirando outro papel da bolsa. Minha mãe era filha de Eleanor Maltin. Nunca usou o sobrenome, mas guardou isso. Nunca quis brigar por herança. Mas me disse que, um dia, eu teria o direito de saber. Miss Marple examinou o documento. Era autêntico. A dúvida acabou, disse ela. E agora, Agatha, temos que decidir o que fazer com isso, com essa revelação, com o conteúdo da caixa, com o passado da sua família. Agatha sentou-se lentamente. Não sei o que pensar. Passei a vida acreditando que minha família era sólida, honrada, e agora descubro que tudo foi sustentado por segredos, omissões e injustiças. Miss Marple se aproximou. O Sr. Maltin teve medo, Eleanor teve coragem, e agora você está diante de uma escolha: manter o silêncio ou libertar a verdade. Não se trata mais de legado financeiro. Trata-se de assumir a moral do seu sobrenome. O mordomo retornou com um envelope nas mãos. Encontrei isto em meio aos documentos antigos, disse, entregando a Miss Marple. Dentro havia outra carta de Lord Maltin, endereçada à herdeira legítima da verdade. Ele descrevia uma fortuna que havia sido registrada secretamente em nome de Eleanor. Investimentos antigos em empresas internacionais, impossíveis de rastrear, senão com os dados contidos naquele envelope. A fortuna está aqui, não apenas os segredos, disse Miss Marple, mostrando o conteúdo a Edith. E moralmente é sua. Edith olhou para Agatha. Não vim aqui por dinheiro, vim por dignidade. Minha avó morreu em silêncio. Eu só quero que ela seja reconhecida. Agatha, enfim, falou com voz embargada. Se eu tivesse sabido... Se meu tio tivesse me contado... Ele contou, corrigiu Miss Marple. Mas de forma indireta. Ele esperava que você encontrasse, ou que outra pessoa encontrasse no seu lugar. Era uma prova de caráter. E agora o teste é seu. Agatha respirou fundo, encarando Edith com seriedade. Então vamos resolver isso. Vamos corrigir o que foi escondido. Miss Marple assentiu. É a escolha certa. Naquela mesma noite, após a revelação de Edith e a confirmação dos documentos, Miss Marple sugeriu que revisassem com atenção o restante dos papéis encontrados no escritório de Lord Maltin. Ela sabia que, além do aspecto legal, havia uma história mais profunda sendo contada entre linhas. A história de uma mulher apagada da memória oficial de uma família tradicional. Eleanor não foi apenas excluída da herança, disse Miss Marple enquanto folheava os diários antigos. Ela foi deliberadamente silenciada. Agatha e Edith estavam sentadas à mesa da biblioteca. As janelas rangiam com o vento do lado de fora, mas lá dentro a atmosfera era de concentração. Em uma das pastas, encontraram correspondências trocadas entre Eleanor e um advogado de outra cidade. As cartas revelavam que ela havia tentado formalizar um reconhecimento legal anos atrás, mas fora instruída a recuar para o bem da família. Eles a pressionaram, concluiu Agatha. Meu avô, meu pai, meu tio, todos sabiam, e preferiram enterrá-la no esquecimento. Edith, em silêncio, apenas confirmava com o olhar o que sentia desde criança, sem saber,
que havia algo errado na forma como sua mãe e avó eram tratadas dentro da própria linhagem. As mulheres desta casa sempre foram convidadas a obedecer, nunca a perguntar, disse ela com firmeza. Miss Marple encontrou entre os papéis um caderno pequeno, encapado em couro. Era de Eleanor. Ali, ela relatava experiências dentro do próprio lar, como sua inteligência era desdenhada, suas decisões desautorizadas e como sua ligação com o tio era a única coisa que a mantinha firme. Lord Maltin parecia confiar nela mais do que nos próprios filhos e sobrinhos, mas nem mesmo isso fora suficiente para protegê-la do apagamento. Veja isso, disse Miss Marple, mostrando uma página a Edith e Agatha. Minha existência é tolerada, mas não aceita. Meu conhecimento é útil, mas nunca celebrado. Sou apenas uma mulher, e para eles, isso me torna invisível. Agatha ficou em silêncio por um tempo, encarando a frase. Eu fui criada nesse ambiente, murmurou. Cresci ouvindo que certas coisas não eram para nós, que mulheres não deveriam opinar sobre negócios, sobre propriedades, nem mesmo sobre seus próprios destinos. E você obedeceu? Perguntou Edith com firmeza. Eu aceitei, respondeu Agatha com honestidade, porque não sabia que havia outra opção. Miss Marple fechou o caderno com delicadeza. Eleanor soube e pagou por isso. Mas ela deixou tudo documentado. Não só por orgulho, mas por esperança de que um dia alguém ouviria. Edith endireitou-se na cadeira. Eu vou ouvi-la. Se ela foi silenciada, então eu falarei por ela agora. Na manhã seguinte, Miss Marple sugeriu convocar o advogado da família para uma reunião formal. Era necessário oficializar tudo: os documentos, os registros, a herdeira legítima. Mas, além disso, Edith queria algo mais, algo simbólico. Quero que o retrato dela seja colocado no salão principal, ao lado do de Lord Maltin, disse. Se ela foi excluída por ser mulher, será lembrada como a verdadeira guardiã do legado desta família. Agatha não discutiu. Pelo contrário, pediu pessoalmente ao mordomo que trouxesse o retrato guardado no porão. Quando a moldura foi posicionada na parede da entrada, Edith se aproximou e olhou para o rosto da avó com olhos marejados. Nunca a conheci, mas sinto que ela me conhecia. Sabia que, um dia, alguém como eu viria procurar por ela. Miss Marple, ao lado, fez um leve aceno com a cabeça. E ela preparou tudo para que você encontrasse. Ela sabia que a verdade só sobrevive se for passada adiante por vozes que se recusam a se calar. Na tarde daquele mesmo dia, Edith fez questão de percorrer a propriedade. Caminhou pelos jardins, pelo antigo estábulo, pelo pátio traseiro, pela estufa abandonada. Em cada canto havia marcas do abandono, mas também do que havia sido escondido. Era como se cada espaço da casa carregasse ecos de uma história que lutava para não desaparecer. Enquanto isso, Agatha cuidava da formalização legal com o advogado, entregando todos os documentos encontrados por Miss Marple. Pela primeira vez, sua postura era de responsabilidade, não mais de defesa. Preciso acertar o passado, mesmo que ele não tenha sido diretamente culpa minha, disse ela ao advogado. É a única forma de não repetir os mesmos erros. Quando Edith retornou da caminhada, encontrou Miss Marple sentada no jardim, bordando. Ele deixou muita coisa nas entrelinhas, disse Edith, sentando-se ao lado. Mas ela foi mais direta. Escreveu tudo. Escondeu sim, mas nunca com a intenção de apagar. Apenas esperando que alguém pudesse resgatar. E isso, minha querida, é o que diferencia um segredo de uma injustiça, respondeu Miss Marple.
Eleanor não se calou. Ela resistiu do único jeito que podia. E agora, graças a você, sua voz voltou. Edith olhou para a casa. Ainda parece vazia, mas diferente. Como se agora houvesse espaço para começar outra história. Uma história em que nós temos voz. Miss Marple sorriu. E se depender de você, não será uma história silenciosa. Maltin Manor, desde a chegada de Miss Marple, mostrava sinais de que era mais do que apenas cenário. Era um corpo silencioso, respirando memórias, emitindo sons que pareciam ecos de histórias não contadas. Ao longo dos últimos dias, cada parede, cada corredor e cada porta rangeram como se estivessem reagindo à movimentação da verdade. Com a oficialização do nome de Edith como herdeira legítima, a casa parecia mais leve, mas ainda havia zonas que resistiam ao tempo. Miss Marple sugeriu uma última inspeção completa da propriedade, desta vez com a presença de Agatha e Edith. Era hora de vasculhar os lugares que haviam sido evitados por décadas. Começaram pelo sótão. O acesso se dava por uma escada escondida atrás de uma estante. O mordomo, Sr. Raymond, ajudou a empurrar o móvel. O ar era denso e o cheiro de papel envelhecido e madeira úmida tomava conta. Havia baús, caixas, retratos velhos, objetos de família empilhados. Miss Marple acendeu uma lanterna e passou os olhos pelo ambiente. Este é o tipo de lugar onde a casa guarda o que não quer mostrar, disse. Edith encontrou um baú com as iniciais E.M. Ao abri-lo, se deparou com roupas femininas, uma boneca de porcelana e vários cadernos empilhados. Eram diários de infância e juventude de Eleanor. Neles, ela descrevia os cômodos da casa com detalhes, como se escondia na estufa para escapar das broncas do pai, como se refugiava na biblioteca para sonhar com um futuro diferente. Ela era parte viva desta casa, disse Edith, mas foi apagada de todos os ambientes, como se nunca tivesse estado aqui. E mesmo assim ela deixou sua marca em cada canto, comentou Miss Marple. A casa nunca deixou de contar a história dela. Nós é que não sabíamos ouvir. Descendo do sótão, foram até a ala oeste, fechada desde a morte de Lord Maltin. O corredor era escuro, coberto de mofo nas bordas do teto. Ao abrir as janelas, a luz revelou retratos cobertos por lençóis e móveis antigos de aparência nobre. No fim do corredor havia uma porta reforçada. A chave pendia de um gancho ao lado. Lá dentro, uma biblioteca menor e particular, mais íntima. Sobre a mesa central, intacto, repousava um mapa detalhado da propriedade com marcações coloridas e nomes de cômodos que não constavam na planta oficial. Veja isso, disse Agatha, apontando para o mapa. Sala de juramento, capela desativada, cripta dos arquivos. Isso não é um mapa comum, observou Miss Marple. É um registro daquilo que a família decidiu manter fora da história oficial. A casa teve funções que hoje ninguém menciona. Seguiram o mapa até um alçapão escondido sob o tapete da antiga capela, localizada nos fundos do jardim. O acesso levava a um túnel de pedra. O ar ali era mais frio e silencioso do que em qualquer outro lugar. As lanternas iluminaram paredes com inscrições antigas e brasões da família. No fim do corredor, uma porta de ferro. A mesma chave usada na caixa de madeira funcionou aqui. Do outro lado, uma sala estreita com prateleiras cobertas por livros e documentos encadernados em couro. Em uma caixa de vidro, havia uma carta assinada por um antepassado de Lord Maltin, datada de mais de 200 anos. Nela, ele explicava a criação de uma sociedade discreta,
fundada com base em influência política, acordos silenciosos e ações que jamais deveriam ser tornadas públicas. Miss Marple leu em voz alta. A história oficial da família será uma, a história real outra. O conhecimento passará por sangue escolhido e jamais será entregue a mãos frágeis. Edith olhou para Agatha. É isso que eles esconderam. Não era só riqueza, era poder. Poder escondido sob aparência de tradição. E mulheres como Eleanor não se encaixavam no perfil de mãos escolhidas. Até que começaram a se levantar, comentou Miss Marple. E a casa, silenciosa, guardou cada passo. Não destruiu os rastros. Esperou que alguém tivesse coragem de encontrá-los. Ao retornarem à superfície, pararam na biblioteca principal da casa. Miss Marple, de pé diante da lareira, fitava os quadros na parede. A casa estava sufocada pelos segredos, disse. Agora que as vozes ignoradas foram ouvidas e que as verdades deixaram os porões, ela começa a respirar diferente. E essa transformação não vem de reformas nem de tinta nova. Vem da verdade. Edith assentiu. Nunca imaginei que uma estrutura pudesse carregar tanto. Mas agora entendo. Maltin Manor era cúmplice do silêncio, mas também era guardiã da justiça. Agatha, olhando ao redor, completou. Agora ela pode ser casa de novo, e não apenas cenário de omissões. Antes do anoitecer, Edith pediu que todos os retratos de membros da família fossem retirados da biblioteca e reorganizados. Colocou o de Eleanor ao centro, com um letreiro abaixo. Guardou o que era verdade, mesmo quando todos tentaram enterrá-la. Miss Marple observou em silêncio. Depois de tantos anos resolvendo mistérios, poucas vezes vira uma casa se transformar tanto sem que se derrubasse uma única parede. Às vezes bastava mudar o que era visto e quem era finalmente ouvido. Dias após a descoberta do legado de Eleanor e da reorganização dos cômodos de Maltin Manor, a casa estava diferente. O ambiente, antes carregado de silêncio e mistério, agora parecia mais leve. As portas rangiam menos, as janelas se abriam com facilidade, e até o som do vento nos corredores soava mais natural. Para Miss Marple, a explicação era simples. O que antes estava reprimido, agora estava à vista. No salão principal, Edith organizava os últimos papéis com o advogado. A herança havia sido oficialmente redividida, com reconhecimento formal de sua ligação com Eleanor. Além dos bens financeiros, ela também havia herdado o que era mais simbólico, o direito de dar voz ao passado e conduzir o nome Maltin por um novo caminho. Ainda é estranho pensar que tudo isso começou com uma carta, comentou ela, entregando um dos documentos à secretária do advogado. Não foi a carta, respondeu Miss Marple, sorrindo ao lado. Foi sua presença. A carta só apontou o caminho. Mas foi sua voz que abriu as portas. Agatha também estava ali, observando à distância. Desde que Edith chegara, sua postura havia mudado. Agora caminhava com menos rigidez, falava com mais franqueza e já não tentava manter controle sobre o que não compreendia. Não quero mais viver cercada de silêncios, disse ela certa vez em uma conversa à parte com Miss Marple. O que me ensinaram como tradição, na verdade, era medo. Medo de dividir poder. Medo de reconhecer erros. E medo de dar ouvidos às mulheres da família. Miss Marple apenas assentiu. Sabia que Agatha estava enfrentando um processo silencioso de reconstrução, e isso era tão importante quanto desvendar um mistério. No mesmo dia, o mordomo Sr. Raymond anunciou que entregaria seu cargo, não por estar insatisfeito, mas porque, segundo ele,
A casa precisava de novos olhos para cuidar dela. Edith, compreensiva, aceitou e agradeceu pelos anos de serviço. Disse que pretendia contratar uma equipe jovem, composta por mulheres, para administrar os aspectos operacionais da propriedade. Maltin Manor será uma casa viva, não um museu de erros, afirmou. Antes de partir, Miss Marple fez uma última visita à biblioteca. Sozinha, caminhou entre os livros, olhou os retratos na parede e observou o mapa da propriedade agora emoldurado ao lado do quadro de Eleanor. Parou por um momento diante dele e sorriu. Foi quando Edith apareceu na porta. Já está de saída? Em breve. Só quis me despedir como se deve. Esta casa tinha muito a dizer. E agora que falou, pode finalmente descansar. Edith aproximou-se e sentou ao lado da poltrona onde Miss Marple se acomodara. Eu não teria conseguido sem a senhora. Você teria conseguido, sim, mas talvez demorasse mais e talvez doesse mais. O que eu fiz foi o de sempre, observar o que os outros ignoram. E o que viu aqui? Miss Marple pensou por alguns segundos antes de responder. Vi uma mulher apagada tentando ser lembrada. Vi uma outra mulher decidindo ser diferente do que a ensinaram. E vi você, que poderia ter virado as costas, mas escolheu ficar. Edith ficou em silêncio. Sabia que aquelas palavras carregavam mais do que elogios. Eram constatações de alguém que já vira muitas histórias terminarem de forma injusta. Mas ali, em Maltin Manor, algo diferente havia acontecido. No dia da partida, Agatha, Edith e Miss Marple reuniram-se no jardim. O céu estava claro e o ar fresco. Parecia outro lugar. E, de fato, era. Pretendo abrir a casa para visitas, anunciou Edith, não como atração turística, mas como um espaço de memória. Quero que as pessoas conheçam a história completa, inclusive a que não foi contada nos jantares da família. Essa é uma bela maneira de manter a verdade viva, respondeu Miss Marple. Agatha entregou a Miss Marple um pequeno embrulho. Um presente de agradecimento. É de Eleanor. Ou melhor, era. Um dos cadernos dela. Eu achei que a senhora saberia guardá-lo com mais respeito do que qualquer cofre. Miss Marple recebeu o presente com humildade, mas não abriu. Sabia que certos objetos carregavam mais do que palavras. Carregavam intenções, sentimentos e cicatrizes. Cuidarei dele como se fosse dela, disse apenas. Antes de entrar no carro que a levaria de volta a St. Mary Mead, Miss Marple olhou mais uma vez para a fachada da casa. A era começava a ser podada. As janelas estavam limpas. Havia flores novas no canteiro da entrada. Maltin Manor agora era, enfim, o que sempre deveria ter sido. Um lugar onde vozes femininas não seriam mais ignoradas, onde a verdade teria espaço e onde o passado serviria para ensinar, e não para assombrar. No banco traseiro do carro, Miss Marple ajeitou os óculos e tirou o caderno do embrulho. Abriu a primeira página. Lá estava escrito em letras firmes: um dia alguém me encontrará, e ao me ler terá coragem de continuar o que comecei, porque toda mulher silenciada um dia encontra quem a escute. Miss Marple fechou o caderno, olhou pela janela e disse para si mesma. E encontrou. O carro partiu pela estrada de paralelepípedos enquanto Maltin Manor desaparecia ao longe. Mas, desta vez, não ficou para trás como cenário de um mistério. Ficou como símbolo de uma história completa, reconstruída por mãos que antes eram invisíveis e agora, finalmente, reconhecidas. Maltin Manor já não sussurra mais segredos pelas frestas. Suas janelas, agora abertas, permitem que o vento traga novas histórias,
histórias contadas por aquelas que, por muito tempo, foram silenciadas. A verdade não mudou o passado, mas iluminou o presente. Edith assumiu a casa com dignidade e propósito. Agatha seguiu ajudando, desta vez não como guardiã do nome, mas como defensora da memória. E Miss Marple retornou para sua vila tranquila, certa de que mais um mistério havia sido resolvido, não com armas ou força, mas com observação, paciência e coragem de escutar. Porque no fim não se trata apenas de encontrar culpados, mas de dar espaço às vozes que insistem em ser ouvidas, mesmo quando o mundo prefere ignorá-las. O silêncio pode esconder verdades, mas não apaga a existência de quem ousou falar. Se você gostou deste mistério, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muitos outros casos onde a verdade só emerge quando alguém decide ouvir com atenção. Nos conte nos comentários. De onde você nos assiste? E o que achou desse caso?